Paz, psicólogo, Wallace, Hetmanek. Ainda vou acertar o nome do Wallace, que é uma pessoa assim, absolutamente fiel ao projeto, sempre muito solícito, e ele foi galgando posições dentro do nosso grupo, né? E hoje ele é o coordenador do Centro de Convivência da UNAT. O Centro de Convivência é o Centro de Convivência, a atividade que representa os professores da UNAT. Portanto, é um papel muito importante e é um dos grandes sustentáculos, né, desse nosso projeto. Mas nada melhor do que passar a palavra para o Wallace para ele poder apresentar a sua atividade, o que é que ele tem feito e quais são os projetos daqui para frente. Wallace. Boa tarde a todos, boa tarde a mesa. Vou falar de pé que fica melhor. Fico pertinho. Quando eu recebi o convite, eu entendi que era uma grande honra de poder estar aqui representando os professores. E aí, muito rápido, eu percebi que também ia ser uma tragédia curta na minha vida, esse período, pensando o que falar e como representar os professores que já aqui estiveram durante esses 25 anos, né? Tantos professores nos quais eu me inspirei, com quem eu aprendi, que estão e estavam há mais tempo quando eu cheguei, que são mais velhos, mais experientes. E aí eu decidi falar um pouquinho dessa trajetória, para ver se fica claro. Para mim foi ficando, espero que fique claro para vocês. Hoje eu estou completando cerca de 14 anos na UNAT, então eu comecei como estagiário em 2004 e vou falar um pouco dessa trajetória. Hoje foi um grande privilégio aqui de pela manhã, eu encontrei minhas duas primeiras supervisoras, a minha supervisora do estágio ligada à convivência, que é a Susan Guggenheim, que eu não sei se está aí ainda, e a Leila Damasi, que foi Susan. E a Leila Damasi, que foi minha supervisora na clínica. E aí começou a voltar tudo na cabeça e começou a fazer mais sentido a pergunta que eu me fiz quando eu recebi o convite do porquê eu, né? Por que eu poderia estar aqui e acho que realmente poderiam ser os professores, e eu me sinto honrado, desafiado e vou tentar cumprir. Então, o começo da história não poderia ser muito diferente. Começa com a minha família, mamãe está ali, mais uma vez presente, e ela é muito influente nessa minha história, inclusive na escolha da psicologia. E aí eu separei uma frase que eu ouvi de um geriatra no SBGG, que numa palestra de abertura ele disse, eu vou plagiá-lo, uma frase de Newton, que diz: se enxerguei mais longe, é porque me apoiei no ombro de gigantes. E eu considero que a minha trajetória vem acontecendo assim, tanto com essa mesa que hoje está composta aqui em cima, representando as coordenações, como também dos professores, e em especial da família, que logo em seguida foi dando lugar no âmbito profissional ao apoio dos alunos. Esses que fizeram o RU quando eu subi aqui, né? São tão dedicados, eles são meio cara de pau, que eles repetem o ano todo ano, eles nunca passam de ano. Então tem aluno meu de 5, 6, 7, 8, quase 10 anos. A Guigui fala que é minha aluna já há 18 anos, eu nem estou aqui isso tudo, mas ela fala que é aluna desde o início. E foi assim que foi sendo construída a minha história. Um pouco que meio sem querer, e aí eu entrei na UNAT, fazia a faculdade de psicologia aqui na UNAT no 10º andar, que é o mesmo andar da UNAT. Então eu comecei a olhar os projetos, tive a oportunidade de começar fazendo um estágio, eu queria muito trabalhar com um grupo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com terceira idade, foi paixão à primeira vista. Eu não tinha nenhuma preferência, nenhuma ligação para a terceira idade a princípio, mas assim que eu comecei, a estagiária que deveria me ensinar ou coordenar a turma, pouco tempo depois ela precisou fazer uma viagem para fora do Rio. E aí eu assumi a turma. E eu falei, caramba, estou nesse desafio, comecei a me debruçar, fui muito apoiado pelos alunos, e aí comecei essa trajetória. Em seguida, depois da minha graduação, tentei um tempo de projeto, e aí eu acho que vale ressaltar que entra o primeiro grande anjo na minha vida aqui dentro da UNAT, que é a Célia Sanches, que foi quem sempre me apoiou, e quando eu coloquei inicialmente o projeto, me disse como fazer, e ao longo desses anos, e aí eu comecei como professor oficialmente, dizendo assim, depois de estar estagiário, já tem 10 anos, foi em 2008, e nesse tempo foi a Célia que foi me ensinando a olhar diferente para o processo de envelhecimento, me ensinando a olhar diferente para o que significa a convivência e o papel que tem, e aí eu fui amadurecendo, tive a oportunidade de fazer a pós-graduação aqui na UERJ, né, de geriatria e gerontologia,
hoje tem uma função dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ligada à prova de título, a titulação de novos especialistas em geronto, e tudo isso foi se dando nessa interface entre convivência, com a experiência inicial em sala de aula, e com a clínica, que foi quando eu fui fazer o estágio no CIP, que é um ambulatório também da UNAD, e lá eu comecei a ver o que era um olhar de especialista de gerontologia. Então, ainda não estando formado a princípio e ainda não tendo a pós-graduação, eu comecei a entender e hoje tento colocar em prática uma proposta que o Renato vira e mexe coloca, que é, mesmo ou a partir da convivência, que a gente possa ter um olhar gerontológico, que isso de alguma forma possa auxiliar na clínica. O que isso significa? Que muitas vezes em sala de aula, eu não estou avaliando através de protocolos os meus alunos, mas que fica fácil de perceber, pela convivência e por conhecê-los um pouco mais da história, se existe alguma alteração, seja ela de marcha, de humor, na questão cognitiva, e aí é possível sempre encaminhar e fazer esse paralelo que nada de simples tem, né? Ele pode ser muito complexo. E aí, voltando para esse aspecto da convivência, e acho que algumas pessoas já colocaram, esse é um recorte que para mim é indispensável, o trabalho na UNAT, ele passa necessariamente por amor, por afeto. A impressão que eu tenho, e tem muitos alunos aqui presentes, alguém tem dúvida do quanto de afeto circula, de quanto de amor? Todo mundo concorda? Sim. Concorda, né? Isso é óbvio. E aí o Paulo falou pela manhã sobre a construção vir a partir dos funcionários, de quem trabalha aqui, e dos alunos. Segunda-feira a gente estava aqui nesse auditório, ensaiando o espetáculo de amanhã, do Grande Circo Místico, e a gente estava fazendo uma farra danada, preocupado como é que vai ser, como é que não vai ser, o que vai acontecer, né? E toda essa construção se dá de maneira amorosa. A minha aula se chama Reflexões sobre Envelhecimento Humano. Hoje ela acontece às segundas-feiras pela manhã, de 10 ao meio-dia. No objetivo, no projeto oficial, está lá a criação de um grupo que seja afetuoso e de confiança. Então, no meu projeto, para a gente discutir tanto gerontologia, os temas ligados ao envelhecimento, quanto da psicologia, ele está presente esse objetivo e essa função. Eu sempre gosto de contar parte dessa trajetória. No começo, quando eu comecei como professor aqui, dando aula, eu ficava muito incomodado com as festas. Toda vez que ia ter festa, eu começava a olhar de rabo de olho e resmungar que eu ia perder um dia de aula e que a gente ia fazer uma festa. E as festas em sala de aula, e aí os eventos comemorativos, e acumulando festa, eu falava, para que tanta festa? Aí com o tempo, não sei se vocês sabem disso, vocês já têm mais de 18 anos, né? Com o tempo a gente vai aprendendo um pouco sobre a vida, e eu comecei a notar que as festas muitas vezes eram um momento que era ainda dentro desse olhar da convivência e de sala de aula, mas que tinha uma função toda diferente. Era a hora que alguns alunos conseguiam apresentar, porque a minha oficina não tem nada de cultural e artístico a princípio, não bate-papo, mas era quando os alunos conseguiam preparar um cenário, bolas, cartazes, homenagens de dia do professor, dia das mães, a gente começava a fazer isso tudo, e eu comecei a notar que ali a convivência fazia um pouco mais de sentido, que aquelas pessoas que às vezes não falavam em sala de aula, se colocavam, seja para organizar quem ia trazer o que de salgadinho, seja para organizar a sala no final, seja para ajudar nessa limpeza. E aí eu comecei a entender esse pano de fundo dentro dessa composição grande que é a UNAT, dessa referência no Rio de Janeiro, no Brasil, e comecei a pensar como é que era articular isso tudo com o resto das oficinas. Então, existem muitas oficinas aqui, como eu disse, algumas delas vão ser apresentadas amanhã, e elas se articulam de uma maneira, muitas vezes, muito discreta, né? Amanhã não vai ser discreto, vai ser barulhento e bagunçado e uma delícia, mas muitas vezes essa prática se dá, cada professor em sua sala de aula, ou através das reuniões, através dos bate-papos, dos alunos que trazem informação de um para o outro, da assessoria de imprensa, da direção pedagógica, dos outros setores, e é quando a gente vai articulando todos esses conceitos. E aí, ao longo dessa trajetória, eu comecei a receber também alunos de pós-graduação, que vinham para fazer a sua formação dentro de sala de aula para aprender o que significa ou o que é trabalhar com a convivência. E aí esse projeto, ou esse processo todo, que começou como estagiário, depois professor com contrato, depois professor sem contrato, e atualmente seguindo com a pós-graduação, com a capacitação, com a interface, articular eventos, e aí eu acho que culmina nesse convite, pelo menos na minha vida,
e que, vale dizer, eu estou com 35, então estou fazendo 14 esse ano de UNAT, é um pouco mais do que um terço e um pouco menos do que metade da minha vida, né? Então, assim, fica difícil para mim distinguir o que significa trabalhar com gerontologia e o que significa trabalhar dentro da UNAT. Nesse processo todo, e como foi colocado aqui hoje, comecei a ser indicado para alguns processos de mídia. Então, Marcão, através do Renato, outras pessoas da equipe, indicavam para fazer mídia impressa, rádio, televisão, e essa coisa começou a ganhar volume, a gente começou a conseguir falar com um público maior, e essa é a ideia da UNAT. Quando a gente diz que a UERJ resiste, a UNAT está aqui para oferecer serviço, não só na função de servidores, mas também de quem presta serviço, mesmo não sendo servidor público, essa é a ideia, é que a gente consiga expandir, que a gente consiga ampliar um projeto que é tão legal, que é tão benéfico, que modifica tanto o curso de vida das pessoas, que as pessoas vêm para cá e chamam esse lugar de casa. A UNAT UERJ é a casa de um monte de gente, é o refúgio para alguns. Algumas só chegam depois que ficam viúvas, que falam que conseguiram a alforria, foram liberadas. E isso tudo é a marca da convivência. É essa construção que passa desde o olhar para a saúde, para essa composição dentro de sala de aula, as festas, que agora eu chamo das benditas festas, hoje em dia eu curto. E aí, pessoalmente, veio um segundo convite para amanhã ser mestre de cerimônia desse evento. E aí eu falei, tudo bem, né? Porque falar eu não me incomodo muito. Aí disseram assim, mas tem um detalhe, você vai se vestir de palhaço. E eu falei, agora sim, isso tem cara da UNAT UERJ. Tem sempre um porém, né? Tem sempre uma coisa maravilhosa que nos desafia. E esse é o retrato do dia a dia. Como é que a gente consegue articular diferentes públicos, seja com níveis socioeconômicos ou culturais, dentro de sala de aula, para esses eventos. E hoje eu considero que um evento como esse, de amanhã, que vai falar da velhice antes da UNAT UERJ, depois da UNAT UERJ, como um símbolo, né? O nosso trabalho tende a transformar vidas. E muitas vezes os eventos culturais, eles são os momentos que os alunos estão mais próximos uns dos outros. É um momento em que às vezes não se conhece muito bem, mas faltou um chapéu, faltou vai ter frevo, então faltou um chapéu também de guarda-chuva, ou faltou uma echarpe, e aí a turma começa a se organizar, começa a fazer, sejam as placas, seja, estava ruim de fazer os 15 anos, os alunos ajudam, não é isso? Os 20 anos a gente vai, 25 anos, então isso passou a ser o contorno. Então, se eu tivesse que hoje, e entendo que parte desse papel é isso, né, resumir o trabalho da convivência, eu diria que muitas vezes é o que vai dar a liga entre o que representa uma ideologia, um projeto estabelecido no papel, e os alunos, né? Assim como outros serviços aqui, mas é a oferta direta de um trabalho para os alunos, seja no curso de fotografia, seja reflexões sobre envelhecimento humano, seja dança de salão, seja a oficina que for. Então, na verdade, o meu recado era mais ou menos esse. Não sei se eu falei rápido, se eu falei bem. Tá bom? Então tá bom. Então, muito obrigado.